Pessoal, agora vamos comentar sobre o relatório e o parecer. Vamos tratar de algumas características desses caras. Primeiro, relatório, né? O que é o relatório? O relatório é aquele documento oficial que contém uma série de informações relacionadas a determinadas atividades que foram prestadas por um servidor ou por um órgão, ou ainda ele contém também todas as informações relativas aos fatos, né, de uma investigação, aí a gente se refere a uma sindicância, a um PAD, né, ou ainda ele apresenta também tudo aquilo que foi executado, né, em determinada semana, em determinado mês, em determinado ano, ou em determinado projeto específico, né, da administração pública. Isso quer dizer então que o relatório ele trata dessa série de acontecimentos, dessa série de eventos aí que envolve tanto a sindicância como a execução de algumas atividades, quanto o PAD, por exemplo, quanto o inquérito, né, por exemplo. Esse é o relatório. Há algumas particularidades no que se refere à estrutura de um relatório. Mas lembre-se, todos esses documentos oficiais, não tem como a gente determinar, né? Ó, esse documento oficial ele tem de conter exatamente isso. Pode ser que você pegue um livro aí de um doutrinador e ele vai falar para você, ó, relatório ele não pode ter vocativo, relatório ele não pode ter data, né? Então aqui também existe uma certa flexibilidade, uma vez que nós não temos padrões específicos para esses caras aqui, a não ser que você estude de acordo com o manual de redação da CLDF. Aí lá para ele, no manual de redação da CLDF, ele vai falar para você o que é interessante conter. Só que não cai o manual de redação da CLDF no nosso concurso. Por isso que eu penso que isso daqui, teoricamente, também não pode cair para você. Mas a gente está tratando aqui porque vai que a banca, né, FCC fala o seguinte, eu vou fazer uma coisa totalmente diferente, né? Então pode ser que a banca faça isso, né? Com relação à estrutura, dá uma olhada aí para mim. Estrutura do relatório. Eu trouxe uma estrutura que, no meu modo de entender, ela é mais completa. Por quê? Quem pode no mais, pode no menos, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas o relatório ele fica bem bacana. Se o examinador tiver com um padrão lá mais completo, você atende ao que foi pedido. Legal. Dá uma olhada aí. Ó. Tipo de documento e número de registro. Opa. Tipo de documento e número de registro. Vou selecionar a caneta aqui. Legal. Dá uma olhada aqui para mim, tipo de documento e número de registro. A gente já vem fazendo isso, né? Há algum tempo, está aqui, ó, registro. Você percebe que o registro desse tipo de documento aqui está centralizado. É muito comum, como lá na ata, né, a gente viu também, é muito comum que o cabeçalho ou ainda o título estejam alinhados nesses documentos oficiais. Quando a gente fala lá das nossas correspondências oficiais, de acordo com o MRPR, o memorando, o ofício, o aviso, você já percebeu que é alinhado à esquerda. Então, fica aqui essa observação. Logo depois você tem aí quem? Você tem aqui ó, o campo endereçamento, né? Ou destinatário, ou ainda o campo no envelope também. Está aqui, ó, forma de tratamento no envelope. Tranquilo? Na sequência você tem o assunto. Percebam que esses caras estão aqui ó, alinhados à esquerda. Então, assunto, ponto depois do assunto, como você percebeu ali, logo depois do assunto eu tenho a data, e a data está alinhada à direita. Enquanto esses caras estão alinhados à esquerda, esse cara aqui está alinhado à direita. E você percebe que a data vem logo na sequência, mas ela vem após o assunto. Olha a diferença, ela vem após o assunto. Então, fique atento a isso. Ainda se tratando do relatório, falamos lá da data. Vocativo, você notou que há a presença do vocativo aqui também. Está aqui o vocativo, ó, vírgula obrigatória depois dele. Perceba que vocativo, naquele mesmo processo nosso lá, fecho e o texto de uma forma geral, a gente vai fazer esse alinhamento aí com mais ou menos 2,5 centímetros. Eles podem todos estar no mesmo alinhamento, tranquilo? Mas o vocativo e o fecho eles podem caminhar um pouquinho ali além do texto, né? Coisa de 0,5 centímetros, né? No máximo 1 centímetro adiante. Tranquilo? Logo depois do vocativo você tem lá ó, a introdução contendo, por regra, né? A indicação do fato investigado, do ato ou da autoridade que determinou a investigação e da pessoa funcionário que foi incumbido disso daí. Então, ele enuncia o propósito do relatório, o motivo do relatório, a finalidade daquele relatório. Tranquilo? Você vai perceber que aí a gente está tratando do texto em si. Então, o texto, em regra, vai apresentar essas informações. Logo depois do texto, você percebe que o relatório ele vai apresentar
introdução no texto, desenvolvimento e conclusão. Como a gente já via, né? Como a gente já via nos nossos textos de correspondências oficiais, a gente também adota isso aqui. Mas você vai notar o seguinte, que no desenvolvimento você vai apresentar também, de uma forma mais detalhada, as informações relacionadas ao que está sendo ali investigado, relatado, né? As ações que foram executadas, as atividades que foram executadas. Então você vai perceber aí que é comum a gente trazer ali também a data, o local, né? O processo ou método que foi utilizado para a apuração daquilo, os instrumentos e ferramentas que foram utilizadas, quaisquer dados que devam ser observados também vão ser trazidos ali. Tranquilo? E por fim a conclusão. Na conclusão você pode ter recomendações relacionadas a providências a serem adotadas, se de fato foi aquilo que você decidiu, né? Se foi essa comissão, essa pessoa, né? Essa autoridade decidiu por aquilo. Então você, no relatório, você recomenda na conclusão o que vai ser feito. Se for no caso de um PAD, você fala, ó, de fato o servidor é culpado disso, de fato ocorreu isso mesmo, né? Aconteceu isso. Você tem lá. Logo depois você tem o fecho e a identificação do signatário. Tranquilo? Alguns relatórios podem incluir também anexos com informações, dados, né, com gráficos. É muito comum que isso aconteça. Aqui a gente tem um exemplo de um relatório simples. Você percebeu que logo depois do texto, no texto, você tem a presença de introdução, desenvolvimento e conclusão, e que os parágrafos são numerados. Parágrafos numerados nesse tipo de documento. Tranquilo? Fecho, de acordo com o que a gente aprendeu, vírgula obrigatória, e centralizado aqui a gente tem identificação do signatário. Então, identificação do signatário. Vai centralizada. Beleza? Observe as margens do jeito que a gente combinou no memorando de ofício, mesmo esquema. Na sequência temos aí o parecer, né? O que é o parecer? Como o nome já fala, é a manifestação de órgãos específicos, né, e especializados em determinados assuntos. Isso quer dizer o seguinte, que a gente pode ter um órgão jurídico, né, emitindo um parecer, a gente pode ter um órgão técnico ali, por exemplo, o setor de desenvolvimento de determinada órgão ou entidade, né, que vai emitir um parecer técnico sobre alguma coisa, e esses órgãos, essas pessoas, esses técnicos, essas autoridades, são autoridades que de fato determinam o que pode acontecer ou não. No caso do parecer, esse parecer ele vai trazer ali, em regra, não só as determinações, mas análises detalhadas sobre aquilo que foi submetido a essas autoridades. Isso quer dizer então que um parecer ele pode ser uma resposta técnica a uma consulta. E, em regra, assim é, né? Os setores jurídicos, por exemplo, emitem vários pareceres. Há algumas considerações com relação à estrutura desse cara também. Dá uma olhada aqui. Tudo que for decidido no parecer deve ser fundamentado. A gente está falando da administração pública, então o princípio da legalidade aqui é primordial. Então tudo deve ser fundamentado. Se uma decisão é tomada ou se de fato uma alegação é feita, os motivos e as razões são trazidos no parecer. Não pode haver um parecer sem fundamentação técnica, jurídica, né, financeira, orçamentária e assim seja. Você faz ali uma consulta com relação a determinada possibilidade de licitação, de compra para um software, para um material de escritório, para qualquer que seja coisa, né? E esse setor especializado nisso vai responder para você, vai falar qual a modalidade mais indicada, ele vai cuidar desses aspectos, né? E normalmente o parecer é isso, uma resposta a uma consulta. Estrutura do parecer. Estrutura básica aqui do parecer, mas eu também incluí algumas coisas que eu penso que são importantes. Mas coloquei uma estrutura básica aqui para você. Ele deve conter o cabeçalho, com aquelas informações básicas que a gente tem, né? Ele deve conter aí título também envolvendo parecer, processo e assunto. O parecer ele é um pouquinho diferente. Ele vai conter também uma ementa. A ementa nada mais é do que o resumo das informações, uma síntese do que vai ser tratado. Ele costuma ser apresentado à direita, né, do documento,
como um apenso, e a gente, na verdade, como uma forma, uma estrutura à parte, né, do documento. Ela não segue ali as margens, né, tradicionais, ali, a margem da esquerda, por exemplo. A gente vai ver como é que isso vai funcionar. O texto em si ele é composto basicamente por um relatório. Esse relatório ele é a introdução, trazendo os fatos, o histórico daquilo que está sendo consultado, né? E logo depois ele tem um parecer em si, que é a análise dos fatos, né? Que são as determinações ali técnicas que de fato estão sendo analisadas naquele momento. E a conclusão. A conclusão ela deve ser clara e objetiva. E a gente vai ver que no caso desse documento, no parecer, assim como no relatório a gente tem na forma de conclusão uma coisa que é assim, é o relatório, né? Aqui também a gente vai ter fecho, data e assinatura. No fecho, a gente também vai colocar aí, ó, local e a denominação do órgão, beleza? Data e depois identificação do signatário, nesta ordem que eu passei para você. Note, temos aqui, ó, conforme a gente combinou, cabeçalho, centralizado. Eu tenho aqui, logo depois, ementa. Note que a ementa, ela só obedece aqui à margem direita, mas ela fica como se você criasse uma caixa de texto específica ali, à direita do documento, quando você está olhando, né, para o documento, e ele vai tratar de uma forma sintética os assuntos que vão ser abordados, ou o assunto que vai ser abordado nesse documento, beleza? Nesse parecer especificamente. Então aqui nós temos a ementa, enquanto aqui nós temos o cabeçalho. Note que o cabeçalho ele vai centralizado. Note que a ementa ela vem à direita e ela fica à parte, do documento. Normalmente a gente vai utilizar aí para ementa, pessoal, cerca de mais ou menos ali, dependendo do margeamento ali do seu texto, a gente vai utilizar ali os últimos 7, 8 centímetros da página, né? Mais ou menos isso, beleza? Da sua folha de texto. Logo depois a gente tem o título, com aquela composição que eu falei, aí aqui o título ele é apartado, né, como você notou, e o título é diferenciado também. Está aqui, ó, título, ementa, e na sequência nós temos o texto, fecho, data e identificação do signatário. Lembra que eu falei para você que o texto ele vai com o relatório, que é a introdução, o parecer com as decisões, determinações e análise dos fatos, e por fim a conclusão. Na conclusão, é comum trazer ali o que de fato foi determinado, qual é a determinação, a solução para a questão que foi aventada de uma forma mais objetiva. E é comum a gente utilizar isso aqui, ó, é o parecer. Ponto. É o parecer. É muito comum. Assim como no relatório também é muito comum, é o relatório, né, para finalizar ali, para dizer, né, de uma forma padrão o que foi relatado. Você tem a data alinhada à sua direita. Nós temos aqui também, para você identificar, lembre-se sempre de identificar dessa forma aqui, 1, 2 e 3, com relatório, parecer e conclusão. Alguns dos relatórios vão apresentar também introdução, parecer e conclusão, ou ainda histórico, parecer e conclusão. Dessa forma aí, no meu modo de entender, fica melhor. Lembre-se que aqui a gente não vai numerar os parágrafos e a gente vai ter mais ou menos 2,5 centímetros, conforme a gente combinou. Eu coloquei um exemplo aí para você ver com vários parágrafos diferentes, né? Algumas informações eu não coloquei na íntegra aí para você, porque senão ia ficar muito grande aqui na tela para tratar. Por fim, de forma centralizada, a gente tem a identificação do signatário. Centralizado também. Aquilo que foi alinhado à esquerda eu mostrei para você, né? E aquilo que é alinhado à direita é como se você tivesse a sua folha desse jeito aí. Você vai respeitar as margens normalmente, como a gente já vinha combinando. Identificação vai centralizada. Tranquilo? Ótimo. Fechamos esses caras aí, que são, no meu modo de entender, são os três principais, né? A meu sentir, são os três principais documentos oficiais que você tem que saber. O material que eu enviei para você, há alguns outros documentos oficiais. Provavelmente não tem como a banca pedir isso, provavelmente isso não vai cair para você na sua prova, mas antecipei aqui alguns dos documentos oficiais mais relevantes aí para que você treine para a sua prova e para outras provas também. Mas no meu modo de entender para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, eu acho que a banca só pode cobrar aquilo que está no MRPR, conforme a gente já viu. Vamos agora à resolução dos temas que eu propus para vocês fazerem. Eu propus 3 temas para vocês fazerem
dos quais a gente vai resolver os 3 aqui na íntegra, né? A gente vai pegar e vai redigir aí como se fosse o texto mesmo aqui na íntegra. Vamos fazer na íntegra esses 3 textos. E eu propus também mais 2. Esses 2 temas finais, que vai ser disponibilizado aí no nosso, que serão disponibilizados no nosso portal, esses 2 temas finais eu vou comentar, eu não vou redigir na íntegra eles não, vou redigir esses 3 aqui para você, que são os 3 principais, e esses outros 2 eu vou estabelecer alguns comentários acerca deles. Mas vamos aqui ao tema de número 1. Tema de número 1 que eu propus para vocês, elaborado por mim, você tem aí, ó, Técnico Legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal, CLDF. Ó, a regra já foi utilizada conforme a gente aprendeu. Primeiro vem o nome por extenso com iniciais maiúsculas, depois entre parênteses ou entre vírgulas ou entre travessões, nós temos a sigla. Não use ponto para siglas. José da Silva, lotado no setor de desenvolvimento de recursos humanos, é um setor realmente lá da CLDF. É um dos responsáveis pela elaboração de um projeto básico para a compra de um software específico, com inúmeras funcionalidades e aspectos técnicos, para treinamento online a ser utilizado por todos os servidores do órgão. O órgão está com inicial maiúscula porque ele está especificando qual é o órgão, né? O órgão aqui é CLDF, ok? Se tivesse órgão com minúsculo, poderia ser qualquer órgão, né? A pedido de seu superior hierárquico, o técnico deve elaborar uma correspondência oficial para o diretor de administração e finanças da CLDF. E aí a segunda vez que a CLDF está sendo citado, ó, tá vendo? Já vai direto lá na sigla. Em que se solicite providências para aquisição do software e se explique as suas características básicas, a necessidade de aquisição pelo órgão e a modalidade licitatória adequada para essa compra, assim como seus fundamentos legais. O valor da aquisição é estimado em 3,5 milhões e o documento deve ser redigido em nome do responsável pela divisão. Na redação dessa correspondência oficial, atente-se para o uso formal da língua portuguesa, concisão, coesão, padronização, formalidade, entre outros aspectos, bem como deve-se atentar também para a correta estruturação da correspondência adequada ao caso. Primeira observação. Se você ainda não fez os textos que eu passei para você, não assista a essas aulas, a esses vídeos aqui. Por quê? Porque eu vou resolver esses caras, a gente vai colocar na íntegra, né? Teste os seus conhecimentos, né? Veja tudo que eu fiz nessas últimas 12 aulas aí, dê uma olhada lá, esses 12 vídeos, né? Anote essas informações, acho que são 12 ou 13 vídeos, né? Salvo engano. E aí, você anote essas informações, tome nota de tudo isso, treine um pouquinho ali antes de fazer a redação em si, deixa eu ver a estrutura do memorando, estrutura um memorando ali numa folha de redação mesmo que eu passei para você, só para que você já tenha noção ali da estrutura de cada uma das correspondências, você de fato já sabe qual é a estrutura adequada, né? Só assista esses vídeos aqui após fazer os textos, porque senão eu vou resolver aqui agora, depois você vai basicamente replicar o que eu falei aqui nos vídeos, né? Então teste os seus conhecimentos, tranquilo? Vamos lá! Primeira coisa que eu vou pedir para você. Primeira coisa, vai fazer o seu texto. Eu quero que você adote um planejamento antes de fazer o seu texto. Esse planejamento aqui ele é primordial. Primordial. Esse planejamento ele é uma estratégia para você atacar a prova discursiva. Ele é composto basicamente de 5 fases. A primeira delas é a interpretação. Interpretar é identificar o que o examinador pede para você. Nesse processo de interpretação, você vai identificar palavras-chave a fim de entender o que o examinador quer de você, né? Então, isso é o processo de interpretação. A gente vai ao texto, identifica palavras-chave e vê o que o examinador está pedindo para a gente, o que ele quer que a gente faça nessa correspondência oficial. Além disso, nesse processo de interpretação, a gente também vai identificar qual é o documento a ser redigido. Então, é aqui na interpretação que a gente faz isso. Então, ó, usar palavras-chave. Identificar, né? Por meio de palavras-chave. Primeiro, o tipo de correspondência oficial a ser produzido. Depois, as
solicitações do examinador. Nessas solicitações do examinador, pode ser que nós tenhamos de verificar se ele determina ali para você quais tópicos devem ser tratados nessa correspondência oficial. Beleza? É importante você identificar aqui também assunto. E é importante você identificar quem são, quem está remetendo, né, aquela correspondência e quem é o destinatário. Então, isso é muito importante, mas muito importante mesmo. Identificar remetente e emissor. Eu vou colocar o signatário, né? Na verdade, e destinatário. Remetente e destinatário da correspondência oficial. Legal, esse é o processo de interpretação. Logo depois que você interpretar, você tem de roteirizar. O que é roteirizar? Roteirizar é fazer uma seleção de algumas ideias que vão responder o que o examinador pediu, mas ainda não é, aqui não é o rascunho. Depois do roteiro é que vem o rascunho. É que você vai rascunhar. Depois do rascunho, revisão. Revisão é fundamental. E, por fim, você vai passar o seu texto a limpo. Você já faz, professor, é muita coisa. Você já faz basicamente quase tudo isso. Dixon, tem algum desses caras aí que eu vou poder abrir mão deles? Só pode abrir mão, basicamente, de um deles. Está aqui, ó. Rascunho. Se não houver tempo. Abrir mão do rascunho. Abrir mão somente se não houver tempo. Então não tem tempo, aí sim você abre mão do rascunho. A gente vai do roteiro direto para revisão ou ainda direto para passar a limpo, a depender do caso. Mas eu acho muito importante revisar o seu texto. Muito importante revisar o seu texto. Beleza? Então aqui, na verdade, você vai direto do processo de roteiro, você sai e vai, deixa eu colocar aqui mais claro, né? Aqui, ó, do roteiro, e aí você vai para passar o seu texto a limpo. Vamos lá, interpretando aqui, pessoal, interpretando o que o examinador solicitou para a gente. Vamos apagar aqui para ficar mais fácil. Vamos lá. O técnico legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal, José da Silva. Então eu tenho um cara que é técnico legislativo, esse cara é o José da Silva. Esse cara está lotado no setor de desenvolvimento de recursos humanos. Então esse cara está lotado aqui, ó. Ele é um dos responsáveis pela elaboração de um projeto básico para a compra de um software. Está aqui. Ele tem que elaborar esse projeto básico para compra. Ele é um dos responsáveis. Esse software, especificadamente, esse software, ele tem inúmeras funcionalidades e aspectos técnicos. E ele serve para treinamento online a ser utilizado por todos os servidores da CLDF. Aí vem aqui, ó. Ele vem e fala assim para você. A pedido de seu superior hierárquico, o técnico deve elaborar uma correspondência oficial para o diretor de administração. Opa, quando eu vejo aqui, ó, diretor de administração e finanças da CLDF, eu já estou identificando quem é o quê, pessoal? Quem é o destinatário dessa correspondência. Então, eu já verifico aqui quem é o destinatário. Eu já verifiquei também qual é o assunto. Porque ele fala para você, a pedido do seu superior, o técnico deve elaborar uma correspondência para o diretor, em que se solicite providências, está aqui agora o assunto, ó. Olha o assunto aqui. Em que se solicite providências para aquisição do software e se explique as suas características. Aí se explica, ele pede uma série de coisas para você. Aqui eu tenho o assunto. O assunto a ser tratado. Tá aí, ó. Esse é o assunto. E se explique. Opa, ele vem depois e já pede tópicos aqui para mim. Ele está pedindo aqui, ele está solicitando agora tópicos. As suas características básicas. Está aqui, ó. T1, tópico 1 ou P1, né, de problema 1. Tópico 1. Depois,
a necessidade de aquisição pelo órgão. Eu tenho T2 aqui. Depois, a modalidade licitatória adequada para essa compra. Eu tenho aqui T3. Assim como os fundamentos legais, ainda faz parte do T3. Os fundamentos legais. Aí ele informa para você que o valor dessa aquisição estimado, o valor é 3,5 milhões, e isso é importante para a gente. Estou identificando várias palavras-chave, várias expressões, né, valores aqui que são fundamentais. E o documento deve ser redigido em nome do responsável pela divisão. Então, olha só, ele fala para você que quem deve redigir, está aqui, ó, em nome do responsável pela divisão. Esse cara vai remeter a correspondência. Esse cara aqui é o remetente. Esse cara aqui é o remetente. Na redação dessa correspondência oficial, atente para o uso formal, toda aquela história que a gente já sabe. Beleza? Olha como é importante a gente interpretar. O que a gente acabou de fazer aqui foi só o processo de interpretação. Agora a gente vai montar um roteirinho básico do nosso texto, seguindo esse planejamento. A gente monta esse roteiro básico, depois do roteiro básico eu passo para o rascunho. Você vai ver que vai ficar muito mais fácil fazer o texto. Para todos os textos, não só de redação oficial, mas também a redação discursiva que você já está acostumado a fazer aí para concurso público, a gente vai adotar esse planejamento. Tranquilo? A gente encerra esse vídeo aqui, já voltamos fazendo aí a nossa correspondência oficial.